Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal Lucas Azevedo DevOps, o melhor canal em língua portuguesa sobre DevOps. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já nem continua, pausa esse vídeo, já se inscreve e aí você volta aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal, galera. A gente vai falar sobre IAC. Você já escutou esse termo? É infra como código, do inglês infra as code. Infra como código, basicamente, é a técnica de você gerenciar a infraestrutura, ou seja, criar, modificar, destruir, através de códigos, de sintaxe ou de instruções. E aí vai depender de algumas ferramentas, alguns padrões aí de cada tecnologia. Mas eu queria voltar um passo antes. Quando a gente fala de infra como código, a gente escuta muito a respeito do que? Terraform, CloudFormation, Polumai, mas na verdade eu queria dar um passo antes e falar da técnica de infraestrutura como código, para a gente chegar aqui a alguns conceitos e alguns princípios que vão te ajudar na sua jornada aí de infra como código antes de você aderir a qualquer tipo de ferramenta, tá bom? Então, vamos lá. Como eu comentei, infra como código é essa técnica de você gerenciar ou de você gerir a sua infraestrutura através de instruções de código, né? E por que que você faria isso? Eu acho muito interessante a gente pensar no porquê das coisas. Quando a gente fala sobre construir ou não a infraestrutura como código, muitas pessoas já vão pelo hype, né? Não precisa estar em código, você precisa criar o Terraform, você precisa fazer, tem que estar tudo versionado aqui, ó, faz lá tal na infraestrutura como código. Cadê o Terraform? Não, vou criar uma aplicação, vou criar o Terraform. Então, a galera às vezes vai pelo hype e esquece do porquê das coisas. Então, eu queria trazer aqui primeiro alguns prós e contras de você utilizar infraestrutura como código, tá? Então, primeiro ponto, você utilizar infraestrutura como código, isso te permite que você tenha confiança na infraestrutura que está sendo implementada. Por quê? Porque uma vez que você precisa criar uma infraestrutura, você precisa entender como ela tem que ser. Você precisa fazer um levantamento ali de requisitos e saber como você precisa construir ela. Mas as pessoas elas são diferentes. Isso quer dizer que se a gente pega duas contas AWS zeradinhas, acabaram de ser criadas, estão ali com seus cartões de crédito a milhão, prontas para receber cobrança em dólar. Que delícia! E se você entrega para dois DevOps diferentes e você fala assim, ó, eu preciso de subnet, eu preciso de duas, três VPCs, eu preciso de buckets, eu preciso de Internet Gateway, eu preciso de Security Group, eu preciso de EC2, eu preciso de RDS. Se você dá os mesmos requisitos e duas contas distintas para dois DevOps, eles vão fazer diferente. Eles vão ali utilizar nomenclaturas diferentes, padrões de arquitetura diferentes, vão conectar as coisas muitas vezes de uma maneira diferente. Então, você vai ter dois resultados que podem alcançar os requisitos tranquilamente, mas que sejam distintos. E aí, como que você trata padrão? Como que você padroniza e como você entende o que está sendo feito? Como que você tem realmente a certeza de que aquilo que era esperado está implementado? A infra como código responde isso, porque através de você criar a infraestrutura a partir de uma fórmula, a partir de uma sintaxe, a partir aí de uma instrução no código de um vendor ali qualquer, beleza? O que vai acontecer? Você vai ter a certeza que se você implementar aquele código em 15 contas diferentes, ela vai te entregar o mesmo resultado. Ela vai realmente deixar com que as coisas fiquem no formato que você está esperando e que você descreveu que esteja. Então elas vão usar o mesmo padrão, nomenclatura, sufixo, prefixo, padrões de endereçamento, padrões de segurança, vínculo entre os recursos. Então você vai ter a certeza, a confiança de que a infraestrutura está da forma que precisa estar.
Esse é um primeiro grande pró da infraestrutura como código. O segundo ponto é a facilidade de reutilização ou replicação daquela infraestrutura. Como eu comentei, a gente ali com duas contas, talvez seja simples você criar as mesmas coisas na mão. Mas e se a gente fala de 10 contas? Se a gente fala de 5 ambientes diferentes? Né? Na maioria dos cenários hoje que envolvem aplicações públicas, aplicações às vezes de larga escala, você vai ter um ambiente de desenvolvimento, você vai ter um ambiente de staging, você vai ter um ambiente de homologação ou pré-produção, você vai ter um ambiente produtivo, talvez você tenha um ambiente de QA. A gente já está falando ali de 6 tipos diferentes de ambientes, 6 infraestruturas que ao mínimo parecem umas com as outras. Né? A gente tem alguns padrões ali diferentes, mas ao mínimo deveriam cumprir as mesmas coisas. Se você tem a sua aplicação em EC2 aqui, ela possivelmente vai estar em EC2 aqui. Se você tem um banco de dados aqui, você vai ter aqui, aqui, aqui. Então, a replicação de ambientes também é mais simples com o infra como código. Então, você não precisa ir fazendo as coisas manualmente. Você muda o destino da execução e você executa. E você vai garantir ali que eles sejam criados da mesma maneira, o mesmo padrão. Né? Então, esses são dois pontos já de cara que facilitam muito para quem utiliza a infra como código. O terceiro ponto é a questão justamente de versionamento ou o ciclo de vida da infraestrutura. Né? Quando eu falo de versionamento ou ciclo de vida, eu estou me referindo justamente às atualizações que aquela infraestrutura vão sofrer durante o seu ciclo de vida. Então, inicialmente, você pode ter construído ali o seu cluster Kubernetes com 5 nós, mas será que agora você não precisa de 2 clusters? Será que você não precisa de 20 nós? Será que você não precisa mudar o tipo de instância? Será que você não precisa mudar o tipo de disco? Será que aquele RDS continua funcionando ou você vai ter que ir para uma outra escolha de serviço de dados? Será que aquele bucket continua sendo útil ou você pode deletar? Aquele CloudFront faz sentido ainda? Sabe? São mudanças e gestão do ciclo de vida como essa que são facilitados quando você tem a infra como código. Porque você não precisa ir manualmente e fazer as alterações. Você altera no seu código e você aplica aquela alteração, você aplica aquela mudança. Então a infra como código também te ajuda nisso em você ter esse gerenciamento do ciclo de vida ou esse versionamento da sua infraestrutura. Um outro ponto também é a questão da capacidade de recriação de ambiente em caso de falha, que a gente chama ali de disaster recovery, né? É óbvio que isso inclui outras técnicas também, mas a infra como código, ela garante, ela é a base, é o item basal necessário, primordial para você ter um disaster recovery efetivo. Porque se eu tenho a minha infraestrutura na cloud A com conta X e toda a sua infra configurado, e eu tenho algum problema e aquela conta é destruída, aqueles dados são sequestrados, se eu criei essa infraestrutura e eu gerencio ela como código, o que eu posso fazer é simplesmente criar em outra cloud, em outra conta, e fazer com que aquela infra, aquelas aplicações comecem a assumir a responsabilidade de acessos dos meus clientes, dos meus usuários, dos meus requisitantes. Então, o que eu estou dizendo é justamente que a infra como código ela te ajuda em alguns cenários e esse ciclo de vida, essa padronização, essa replicação, reutilização, essa confiabilidade da infraestrutura, tudo isso você consegue ter de benefício com a infra como código, além também do controle de custos, né? E como eu digo controle de custos? Aqui fica um ponto meio nebuloso que eu gosto de esclarecer. Quando você tem a infra como código, quando você tem a sua infraestrutura versionada como código, é muito mais simples você ter o controle dos seus custos. Por quê? Você consegue, de uma forma muito simples, você consegue inserir tags para você fazer filtros de valores em todos os seus recursos. Você não
não precisa ir em cada recurso e adicionar manualmente, você consegue ter ali uma padronização em toda a sua infraestrutura através daquele código. Você pode fazer a deleção de ambientes que você não tem mais utilização. Então, se a sua infra está gerenciada por código e você não está utilizando mais um ambiente, um recurso, você simplesmente apaga ou executa a remoção da forma que o vendor orienta e você vai ter ali a remoção na sua cloud, a remoção no seu destino. Isso garante com que você não tenha que ficar tendo que muitas vezes buscar como que eu apago, qual item que está aqui, eu esqueci que tinha disco, eu esqueci que tinha Elasticsearch, eu não sabia que tinha esses snapshots, eu não sabia que tinha essas virtual machines aqui em outra conta. Se você tem isso como código, você aplica a deleção no código e ele vai tratar de procurar os recursos que ele construiu e também fazer a remoção para você, cuidando ali do valor, do custo da sua infraestrutura. E aí é o momento onde a gente chega nos contras. Tem contra? Tem. Tem sim. Como toda técnica ou tecnologia, existe contra. Mas que muitas vezes os contras são menores do que os prós, né? Mas vamos falar de alguns aqui que acabam impactando no dia a dia. O primeiro contra que eu vejo em relação à infraestrutura como código é de fato a necessidade de investimento de tempo inicial para a construção da infraestrutura. É óbvio que se a gente pega a comparação exata, né, as is, às vezes a gente vai perceber que construir um código que vai criar uma VPC, 3 subnets, um RDS, um EC2, é muito mais demorado do que se eu saio acessando e clicando nas coisas. Então, se eu vou numa conta agora da AWS vazia, em alguns cliques eu crio EC2, eu crio VPC, eu dou nomenclatura, acabou. Porque eu tenho um wizard, eu tenho uma UI que está me dando suporte para aquilo. Se eu vou criar a infra como código, eu preciso despender tempo para criar essa infraestrutura de maneira padronizada, respeitando ali a sintaxe do vendor que eu estou utilizando. Então, um dos contras é você investir tempo ou você é necessário despender tempo para a criação da sua infraestrutura como código. Ela te devolve depois? Na maioria das vezes. Mas é um ponto a se pensar. Às vezes, para algum cenário meio emergencial, compensa mais você ir lá e clicar nas coisas, resolver o problema e depois você levar isso para código. O que chega ao nosso segundo contra, que é administrar ambientes mistos. Por quê? Porque eu estava exemplificando o Happy Path, que é o quê? O caminho feliz, o mundo perfeito, onde todos os meus recursos foram criados com infraestrutura, como código. Todos eles estão versionados e sendo gerenciados pelo meu vendor. E tá tudo bem, tá tudo feliz, o mundo é lindo, a vida é um morango. Mas não é sempre que isso acontece. E muitas vezes pessoas que têm acesso vão lá e criam e modificam as coisas sem falar com você. E aí você tem a ingrata surpresa de entender que aqueles recursos que estavam sendo gerenciados por infraestrutura foram manualmente modificados. E é difícil você reconciliar. Existem algumas técnicas, mas a maioria dos vendors tem uma dificuldade muito grande em prover essa reconciliação. Ou seja, foi criado com infra como código, modificado manualmente. Como que eu trago isso para o meu código? Existe uma dificuldade técnica em vários vendors em administrar isso. Existem algumas técnicas, como eu comentei, mas nenhuma é um quick win. Nenhuma você vai ter facilidade ou que seja tão rápido a ponto de, em poucos movimentos ali, você ter já reconciliado a sua infraestrutura. Tá? Então, esse é um outro ponto. Então, o terceiro ponto é justamente o controle de modificações e colaboração. O terceiro contra ali que acaba sendo complexo,
Porque quando você administra sozinho um ambiente, é fácil você garantir que as modificações que você está fazendo, para os propósitos que você está fazendo, elas vão seguir o seu padrão, você vai saber quando aplicar, o que você pode modificar, o que você não pode. Agora, quando você leva para um cenário colaborativo, se essa colaboração não é muito bem expressa, documentada, instruída, o que pode acontecer é que hajam mudanças, pessoas colaborando e mudando padrões, mudando ali alguns recursos que podem levar a ter que destruir ou recriar a infraestrutura que já está criada. Em cenários produtivos, a gente sabe que não é tão simples assim você recriar as coisas e você modificar as coisas quando existe um downtime ou algum tipo de dificuldade técnica ali no meio do caminho. E o outro ponto, como eu comentei, é o controle de versionamento, ou seja, é quando você criou a sua infraestrutura como código, mas você precisa ter versões ou exceções à regra. Então imagina ali que você tem um ambiente que você criou com infra como código, só que agora você precisa que esse mesmo ambiente seja recriado desse lado, mas que três recursos sejam diferentes ou sejam implementadas usando outra técnica. O que você faz? Existem algumas opções. Copia tudo, modifica e cria um segundo código. Cria uma outra versão, tagueia. Existem algumas soluções, mas nada é tão simples que seja rápido em resolver ou pensar. Então, existem sim contras em você utilizar a infraestrutura como código, mas em sua grande maioria e na maioria de todos os cenários, ela ajuda demais e é um dos pilares ou um dos princípios que fazem com que a cultura DevOps consiga avançar com tanta agilidade em diversos cenários. Porque uma vez que eu consigo trazer a minha infraestrutura como código, eu trago também alguns benefícios de você estar ali codando. Eu trago revisão, eu trago merge, eu trago visibilidade, eu trago auditoria, eu trago alguns conceitos de programação e trabalho colaborativo para a minha construção de infraestrutura que acaba adiantando muito no final do dia. Então, era isso que eu queria comentar, pessoal, sobre infra como código. Diz aqui nos comentários o que você achou. Tem alguma dúvida? Não ficou algo tão claro? Comenta aqui que eu vou estar respondendo vocês. E não deixe também de me seguir nas redes sociais. Eu sempre posto bastante conteúdo no LinkedIn e no Instagram. Vocês conseguem me achar lá e vocês vão ser alcançados aí por esses posts ricos de conteúdo, trazendo ali toda a experiência ao longo de quase 8 anos trabalhando na cultura DevOps. Fechou? Não esqueça de dar o like aqui nesse vídeo, deixar o seu comentário, compartilha nas suas redes e me segue nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.